Agora são 9h38. O principal atleta brasileiro do tênis paralímpico tem a cadeira de rodas destruída. Isso foi durante o voo da Latam. E ele não sabe como vai disputar 3 torneios na Europa, um deles começando hoje. Exatamente. Daniel Alves Rodrigues decolou no sábado de Cofins, em Belo Horizonte, com destino final a Genebra, na Suíça, e fez uma escala em Guarulhos. Durante a parada no aeroporto da Grande São Paulo, ele levou um enorme susto ao descobrir que a cadeira de competição estava simplesmente quebrada, destruída. O atleta conta que inicialmente a Latam ofereceu uma compensação de $60 pelo prejuízo, equivalente aí a R$20 mil. Depois da repercussão do caso, a empresa se propôs a alugar outra cadeira ou consertar a peça que teria se quebrado. Daniel Alves Rodrigues diz, no entanto, que o reparo não é possível e que não dá para usar qualquer tipo de cadeira nas competições. Essa cadeira, ela partiu, ela não tem conserto. Por quê? A cadeira de tênis é uma cadeira, ela é especial, é a cadeira toda feita sobre medida, cada atleta tem a sua, toda a especificação conforme a sua deficiência. Então, uma solda que é o que eles queriam pagar, não resolve o problema da cadeira, porque danificou toda a estrutura. Só para trazer aqui a conversão correta, né? $60 foi o que a Latam ofereceu, mas na verdade o equipamento custa R$20 mil. Né? Então, $60 dava o quê? R$300 ali, mais ou menos, né? De 300 para 20 mil. O tenista estreia hoje no primeiro dos 3 torneios na Europa. E apesar de não ter conseguido treinar, Daniel Alves Rodrigues não cogita desistir da competição e deve atuar com uma cadeira de rodas emprestada de algum colega. É um ano muito importante para mim, onde eu preciso pontuar que começa agora a classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris do ano que vem, né? Então é importante poder entrar em quadra e tentar dar o melhor na pior forma né, do seu momento, daquilo que você tem, para tentar conseguir pontos, sabe? Pontuar de alguma forma. O Daniel Alves Rodrigues está atualmente na posição 21 na classificação mundial masculina de jogadores de tênis em cadeira de rodas. Procurada, a Latam respondeu que lamenta os transtornos e diz que está em contato com o cliente para resolução desse caso. Agora, isso desperta uma curiosidade e também um lembrete. Em períodos de férias como esse que a gente está, o risco de extravio de bagagem aumenta. Você, viajante, sabe o que fazer? Sabe quais são os direitos seus nesse caso? É sobre isso que falamos agora, conversando exatamente com Marcos Martins, advogado especialista em defesa do consumidor. Ô Marcos, bom dia. Olá, Nonato, bom dia. Satisfação estar participando aqui do programa, estar com vocês. Prazer todo nosso. Eu gostaria de saber, o que é que caracteriza extravio de bagagem? Nonato, a partir do momento que a gente se dirige até o aeroporto, realiza o check-in e faz o despacho da mala para a companhia aérea, no caso, vamos supor um voo internacional, vou para Lisboa, Fortaleza, Lisboa, despacho minha mala lá no aeroporto, entrego, recebo o comprovante. É a obrigação da companhia aérea entregar ela da mesma forma a qual eu despachei aqui no aeroporto de Fortaleza, eu recebi de forma intacta e perfeita lá no aeroporto de Lisboa. A partir do momento que você desembarca, de imediato que você tomou conhecimento do fato, o quanto antes, melhor. A legislação prevê até 15 dias que você passe essa reclamação. Mas o interessante e o razoável é que você faça ali mesmo no aeroporto. Você se dirige até o guichê da companhia aérea, você vai preencher um relatório, que vai ser um formulário cedido pela companhia, bem como se você não achar suficiente, você também pode fazer um boletim de ocorrência, tem delegacias especializadas dentro dos aeroportos, bem como a reclamação no posto da ANAC. Todo aeroporto tem um posto, você pode se dirigir a esse posto e fazer uma reclamação. Se de imediato
a companhia aérea não trouxer de volta a sua bagagem ou não resolver o problema, por exemplo, extraviou com minhas roupas, ela tem que indenizar de imediato esse consumidor. De uma forma razoável também, claro, nem pendente para um lado, nem para o outro. Isso não sendo satisfeito, a partir de 72 horas, essa indenização pode vir a ser um valor maior. Portanto, é necessário que o consumidor ele tome ciência desse fato, ele cobre a companhia e, caso não se resolva, ele procure meios de judicializar a questão. Nós estamos falando da bagagens que são transportadas via aérea, mas por conta da história do cadeirante, mas também existem empresas de ônibus, empresas rodoviárias, que muitas vezes distratam o cliente, o passageiro, causando danos à bagagem. É preciso também estar atento a isso, não é, Martins? Com certeza, Nonato. O que vale para a companhia aérea também vale para as viações terrestres. Da mesma forma que a companhia aérea ela é responsável pela bagagem do seu passageiro, a partir do momento que ele despacha, também vale para a companhia de viação terrestre. E, como você disse, a questão do respeito. Se ele é um cadeirante, ele merece ser tratado de uma forma digna, de uma forma honesta, independente de ser ônibus, independente de ser avião. Uhum. Tem pergunta chegando, Carla Moura? Tem relato e pergunta. Vamos começar aqui com o relato da Lúcia. Bom dia, Carla. Bom dia, Nonato. Carlinha, olha, eu tenho uma irmã que ela mora na Inglaterra. Acho que está com uns 5 anos mais ou menos, que ela veio para cá, para Fortaleza, e veio também pela Latam. A mala dela chegou toda quebrada. Ela teve que comprar outra mala para voltar. Porque aquela parte dura toda, tudo, nada prestou mais para pegar, nem para poder pegar a mala para botar do outro canto. Tinha que pegar as duas pessoas pegando a mala para colocar no carro. Chegou toda quebrada a mala. É horrível, né? E aí tem o Wagner aqui perguntando, gostaria de saber se quando eles obrigam a despachar a mala ali na porta do avião, eu posso exigir que essa mala seja pesada, exatamente para evitar furto de itens na bagagem, né? Porque, por exemplo, quando ela é despachada no check-in, essa mala também é pesada. Se eu posso fazer essa exigência de pesagem ali na hora do despacho obrigatório na porta do avião, como às vezes acontece por causa de lotação, né, Marcos? Olha, como eles oferecem um serviço, esse consumidor, ele tem o direito, sim, de solicitar essa pesagem e, caso solicitado, a empresa tem que pesar, sim. Ela tem que pesar, é um direito do consumidor e também uma forma dele se precaver que a sua mala chegar lá não vai estar extraviada e, se vir acontecer, ele ter como provar os fatos que ele está alegando. Então, a empresa deve pesar tanto na ida como na chegada, caso ele sinta falta de algo. E quanto à questão do caso da primeira pergunta da ouvinte, a mala chegou destruída, teve que comprar outra mala, não é isso? Nesse caso em questão, a companhia deveria ter resolucionado dentro de um prazo quanto antes, pelo menos ali no aeroporto, uma mala nova para a sua consumidora. Caso ela não tenha conseguido, o que acontece? Ela compra uma mala nova, comprova aquilo que foi gasto, dá a entrada junto com o relatório de forma administrativa na empresa. Se não resolver, é normal que ela procure resolver de forma judicial, porque é um direito que lhe assiste como consumidora. É interessante. O Rubem, nosso ouvinte, também está dizendo que teve problema similar com a Air France. Não é só no Brasil. Ele disse que a mala chegou toda quebrada, foi direto para o lixo, sem as 4 rodas, a parte externa toda rachada. E o Fábio traz aqui um elemento importante. A pesagem, como perguntou aqui nosso ouvinte, pode ajudar a identificar, né, qual que é a ausência de material, mas ter esses registros fotográficos também ajuda, né? Ele diz aqui, fotografar o interior da mala antes de fechá-la, registrar, né? Principalmente em casos de itens muito valiosos, né? Declaração ali, isso também tudo é muito válido, né, Márcio? A partir do momento que você leva algo de um valor mais alto, é interessante que na hora do embarque daquela bagagem, você abre e passa o relatório junto ao funcionário da empresa. Olha, aqui estou levando um computador no valor de, vamos supor, R$10 mil, ele está aqui dentro da mala, eu queria que você constasse no relatório que esse computador está dentro da minha mala e vai seguir comigo até o destino final
da minha passagem. Interessante. Ok, E aí Marcos. são muitos relatos chegando aqui, todos similares, exatamente nesse sentido, de que de fato perdeu ali no mínimo a mala, né? No mínimo a mala. A gente quer agradecer a participação dos ouvintes e principalmente do Marcos Martins, advogado especialista em defesa do consumidor.